Vivermos na dependência do poder de Deus é o que de mais incrível nós podemos experimentar. É o que nós vamos ver hoje aqui na nossa jornada. Olá, bom dia a todos. Que Deus, nosso Pai, continue te abençoando e abençoando a tua casa e a tua família de uma forma grandiosa. Posso contar com o seu like aqui e com a sua inscrição, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal? Ajuda o nosso canal a se expandir mais ainda. Se inscrever é importante, curtir também e participar dos comentários, tá ok? Bom, estamos ainda no capítulo 5 e temos muita, mas muita coisa pela frente. Mas não temos pressa, né? Na verdade, tem sido maravilhoso a cada dia, a cada manhã, a gente ter esse momento aqui de compartilhar, de crescer na palavra de Deus. Capítulo 5 de Atos, versículo de número 14 até o 16, diz assim, ó: E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. É bonito ver isso acontecendo. A Bíblia diz: como crerão se não verem os sinais? Como ouvirão se não há quem pregue? E como crerão se não verem os sinais? Neste caso aqui dos apóstolos, tinha quem pregasse a palavra, os apóstolos, e também tinha os sinais que os seguiam. E a obra era completa, e a cada dia mais a multidão crescia. A multidão de pessoas que queriam andar com Deus, a multidão de pessoas que se tornavam herdeiros da fé em Cristo, a multidão de pessoas que queriam se agregar à igreja. É bom ver esse tipo de multidão crescendo. Ruim é quando a gente vê a multidão da maldade aumentando. A multidão do que quer as trevas, a multidão do que quer a violência, a multidão do que quer a injustiça. Essa multidão é que não deve crescer. Mas a multidão do que quer o bem, do que quer servir a Deus, do que quer justiça, essa multidão deve crescer. E neste caso aqui de Atos, essa multidão ela estava crescendo cada vez mais. Mas aí eu faço uma pergunta para você, que está me acompanhando aí. De qual multidão você faz parte? Em qual multidão você está se ajuntando? Na multidão dos que creem no Senhor? Ou na multidão dos que praticam a injustiça? Dos que querem as trevas? Dos que querem a maldade? De qual multidão você faz parte? A multidão dos que criam crescia cada vez mais. Que cresça, sim, que cresça no nosso país, na nossa nação, a multidão dos que creem em Deus, dos que querem justiça. Você lembra do Sermão da Montanha, onde Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos? Exatamente. Esse fome e sede de justiça, nessa justiça promovida pelos advogados, pelos juízes, pelos promotores, não, porque a justiça do homem é falha, mas é a justiça de Deus. É o cumprimento da sua palavra na vida do ser humano. É essa justiça que somos bem-aventurados quando a desejamos. Então, crescia essa multidão. Que cresça em nosso país a multidão dos que creem. Que cresça na tua casa, na tua cidade, a multidão dos que creem. E aí no versículo 15 diz assim, ó: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Olha que coisa tremenda que acontecia. Eles não levavam os enfermos ao pórtico de Salomão porque não era permitido um enfermo, um paralítico, estar ali. Então eles levavam nas ruas, eles punham em macas, em camilhas, para que ao menos, escute isso você que crê, para que ao menos a sombra de Pedro passasse e quando a sombra refletisse no enfermo, ele fosse curado. Me diga se isso aí não é algo extraordinário da parte de Deus. Mas isso me faz lembrar do que Jesus disse em João 14, versículo 12, que aqueles que crescem nele fariam os sinais que ele fez e fariam até coisas maiores. Imagina isso. Tudo é possível para aquele que crê. Vou repetir para você. Tudo é possível
para aquele que crê. Qual é a dificuldade que você tem enfrentado? É uma doença? De repente você é uma pessoa estéril, ou você homem, ou você mulher, e não pode, segundo a medicina, engravidar, realizar o desejo de ser pai, de ser mãe? Isso é o teu impossível? É uma dívida imensa, que nem que você venda tudo que você tem, você não pode quitá-la? É a transformação de uma pessoa da tua família, que é um alcoólatra inveterado, é um viciado em crack, cocaína, maconha, enfim. Qual é aquela dificuldade, aquele impossível que você vive? Para Deus, tudo é possível, porque tudo é possível para aquele que crê. É claro que nós não vemos tantos milagres hoje, em tamanha proporção como naquela época, mas eles ainda acontecem. Se buscarmos a Deus com fé, porque Ele é o mesmo Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Se confessarmos a Sua palavra, se consagrarmos a nossa vida, buscando o poder do céu sobre nós, esses milagres vão acontecer e ainda maiores. Palavras do Senhor Jesus. Há alguns que infelizmente creem que esses milagres estavam restritos apenas para aquela época. Eu não creio dessa forma, porque diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Será que Deus tinha interesse de curar somente as pessoas daquela época? Por que Deus faria distinção entre essas gerações? Será que Deus queria manifestar o seu poder e as pessoas ficarem deslumbradas com a sua glória somente naquela época? Hoje Deus não quer mais isso? Hoje Deus quer só a pregação da palavra? Deus não quer manifestar os seus sinais? Como crerão se não verem os sinais? Está escrito, é preciso que aconteçam sinais. E ainda hoje, Jesus Cristo cura através da vida daquele que crê, daquele que tem fé. E aí no versículo de número 16, diz assim, e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Tá vendo aí? Até de cidades vizinhas. Eles ouviam o que estava acontecendo. E olha que naquela época não tinha mídias sociais, não tinha mídia televisiva, não tinha gráficas para produzirem panfletos para se distribuírem nas cidades. A notícia se espalhava do boca a boca. E multidões de cidades vizinhas vinham, trazendo enfermos e pessoas com espíritos imundos. E a Bíblia diz que todos eram curados, porque o poder de Deus prevalece sobre toda a maldade provocada por Satanás. Todos eram curados, todos os que tinham espíritos malignos eram libertos. Ouviam a palavra, criam e o poder de Deus se manifestava, porque o poder de Deus prevalece contra toda a obra de Satanás. E se você crê, é isso que eu determino sobre a sua vida, que o poder de Deus prevaleça contra toda obra de Satanás, contra a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer uma oração, mas antes de fazer a oração, deixa eu fazer um pedido para você. Nós estamos avançando aqui na nossa jornada, tem sido uma bênção, tem muita coisa ainda pela frente. Estamos no 46º dia da nossa jornada, ainda no capítulo 5, hein? E estamos quase chegando na 50ª jornada nossa, 50 dias de jornada. E eu tenho pedido às pessoas que me ajudem a divulgar. Como? Primeira coisa que eu vou pedir, eu vou te dar um número, compartilha com 10 pessoas. Depois que terminar aqui a transmissão, para não atrapalhar, compartilha com 10 pessoas. 10, não 11 nem 9, 10. E outra coisa que eu vou te pedir, se você puder, você tira uma print da tela do celular ou tira uma selfie. De repente você está de frente para a televisão, né? Tira uma selfie, você ali aparecendo e assistindo. E aí você me marca lá no Instagram. Você pega essa foto, vai lá no Stories do Instagram, aí você coloca @PRVitorHugoOficial. PR Vitor Hugo, Vitor sem o C. E aí você vai me marcar lá e vamos espalhar mais ainda essa mensagem, é uma forma da gente espalhar. Tá bom então? Vamos fazer uma oração. Você crê no poder de Deus? Crê? Coloque a mão no local da enfermidade. Coloque a mão no local do problema agora. Coloque a mão no local da dor. Se de repente você é uma pessoa que deseja realizar o sonho de ser mãe, coloque a mão no seu ventre. Em nome de Jesus, vamos fazer uma oração de fé agora. Senhor Deus e Pai,
Eu creio que os mesmos milagres que o Senhor operava no passado, o Senhor pode continuar operando hoje. Porque a tua palavra diz que o Senhor mesmo ontem, hoje será o mesmo eternamente. É esse mesmo poder que em nome de Jesus eu invoco agora. Vai, poder de Deus, aonde está essa pessoa? Aonde ela colocou a mão? No local da dor, da enfermidade. No local, meu Deus, do desejo de realizar o sonho de ser mãe. Meu Deus, em nome de Jesus, quem sabe a mão é no coração ou na mente. Esses pensamentos negativos, atormentadores, esses sonhos que tiram o sono desta pessoa. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de enfermidade. Eu repreendo todo espírito de perturbação mental. Eu repreendo todo espírito de maldade, de suicídio, de homicídio, de ódio, de qualquer mal que aprisiona essa pessoa. E eu digo, saia em nome de Jesus. Pelo poder de Deus agora. Pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do nome de Jesus. Receba a sua cura. Receba agora a sua libertação. Receba a graça de Deus sobre a sua vida. Levante as suas mãos aos céus agora e que venha sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Que sobre ti venha o maravilhoso, glorioso e precioso Espírito Santo. Sejam todos cheios do Espírito Santo. Curte aí, por favor. Compartilha com 10, não esquece. 10. Deixa os seus comentários e conta o seu testemunho também nos comentários. Você pode contar que vai ficar registrado para todos. Conto com vocês. Até amanhã, 6 horas, em mais um dia da jornada Atos dos Apóstolos. Um brinde, um brinde a todos que estão conosco aí na jornada. Aí, que xícara bonita, né? Presente da minha esposa, hein? Abração a todos. Fiquem com Deus.